Hoje vamos definir as potências expoentes irracionais. Seja A um número real positivo qualquer. Quando o expoente é um número natural n, então A elevado a n significa o produto de n fatores, todos iguais a A. A elevado a zero é, por definição, igual a 1. Quando o expoente é um inteiro negativo, isto é, quando o expoente é menos n, sendo n um número natural, então A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Quando o expoente é um número racional qualquer, isto é, quando o expoente é p sobre q, sendo p um inteiro qualquer e q um número natural, então A elevado a p sobre q é a raiz q-ésima de A elevado a p. E quando x é um número irracional, o que é A elevado a x? Existem diversas formas de se definir potências de expoentes irracionais. Via sequências de funções, via série de potências, via integral, via equação diferencial e a que veremos hoje, que é via sequências numéricas, utilizando a densidade dos números racionais nos reais. A definição é a seguinte: sendo A um número real positivo, para cada x real, tomamos uma sequência Rn de números racionais convergindo para x e definimos a potência de x na base A pelo limite com n tendendo a infinito de A elevado a Rn. Isto é, sendo A um número real positivo qualquer que seja o número real x, podendo ser inclusive um número irracional, A elevado a x será o limite da sequência A elevado a Rn, onde Rn pode ser qualquer sequência de números racionais que converge para x. Esta definição suscita alguns questionamentos. O primeiro é: por que definir potência de expoente real desta forma? Isto é, o que motiva essa definição? Porque o limite de A elevado a Rn, onde Rn é uma sequência de racionais convergindo para x, pode ser entendido como uma potência de x na base A. Esse primeiro questionamento se desdobra em dois. Por que escolher uma sequência de números racionais especificamente? E por que escolher A elevado a x como sendo o limite de A elevado à sequência escolhida? A resposta à primeira pergunta é fácil. Escolhemos uma sequência de números racionais porque até então só sabemos fazer potências de expoentes racionais. A resposta à segunda pergunta daremos já já. Outro questionamento é se, dessa forma, a potenciação com expoentes reais quaisquer, incluindo os irracionais, está bem definida. Para responder esse questionamento, precisamos responder as seguintes. Um número real qualquer x, sempre existe uma sequência de números racionais convergindo para x? Dado o número real x, se não existir uma sequência de números racionais convergindo para ele, então nem podemos começar a falar de A elevado a x da forma aqui proposta. Uma vez que temos Rn convergindo para x, certamente A elevado a Rn é uma sequência convergente? Se não existir o limite de A elevado a Rn, então A elevado a x não é nada. Não existe A elevado a x. Precisamos garantir que o fato de Rn ser uma sequência convergente implica que A elevado a Rn também é uma sequência convergente. Note que, na definição, diferentes sequências podem ser escolhidas convergindo para x. Então, a próxima pergunta é: dadas Rn e Sn, duas sequências de números racionais convergindo para x, A elevado a Rn e A elevado a Cn convergem para o mesmo número? Se existirem duas sequências de números racionais, Rn e Sn, convergindo para x, de forma que o limite de A elevado a Rn é diferente do limite de A elevado a Sn, então teremos uma definição ambígua. Se eu escolho